Hoje iremos nos aprofundar nos nossos conhecimentos com Chakra UI, utilizando essa lib para realizar a criação de componentes, e hoje nós vamos fazer um componente de card, então vem comigo. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu compartilho dicas para vocês a respeito de desenvolvimento web. E hoje nós vamos continuar no contexto do Chakra UI, criando um componente do zero com essa lib. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você cheque minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto um conteúdo interessante por lá também. Tão importante quanto, peço que você cheque a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de evoluir junto de outras pessoas no seu dia a dia. Também peço que avalie esse vídeo, no final vou lembrar vocês para fazerem isso, seja através de um gostei, de um comentário, ou compartilhando esse conteúdo com algum amigo que você sabe que está interessado e que pode ser que agregue alguma coisa. Ficarei extremamente agradecido por isso. Então vamos começar logo aqui fazendo a criação desse componente de card, né? Vamos utilizar JSON também para manipular um pouco enquanto a gente não utiliza outras tecnologias que iremos implementar nesse app mais à frente, né? E assim, enquanto nós vamos desenvolvendo o componente, eu vou comentando sobre as propriedades de estilo, também consultando a documentação do Chakra UI, para que a gente consiga fazer o desenvolvimento de um componente extremamente bonito e com bastante facilidade. Bora lá! Então no último vídeo nós paramos aqui com a criação do nosso componente de header, né? Um componente super simples que a gente criou com o Chakra. E agora nós vamos fazer a estrutura do nosso componente, que será um card, né? Um card vertical. A gente vai fazer algumas variações ao longo dos vídeos aí também, para fixar bastante conteúdo de Chakra, tá? Então aqui no Source nós vamos criar um novo arquivo que vai se chamar components-mock.json, tá? O objetivo desse arquivo aqui vai ser para mockar, onde mock é um termo para simular, né? Mock significa, não diretamente na tradução, mas a gente usa muito no desenvolvimento como uma simulação. Ele é principalmente usado para testes, onde a gente faz o mock de um componente ou das informações de um componente para poder visualizar se ele está renderizando corretamente, né? Então esses termos aí de teste eu já quero começar passando aqui para vocês, porque um dia nós vamos chegar em testes no front-end, tá? E o objetivo desse arquivo aqui vai ser substituir uma tecnologia que a gente vai implementar mais à frente, né? Para poder renderizar, no caso disponibilizar as informações que esses componentes vão precisar para renderizar, tá? E esse JSON, no geral, ele é um arquivo para todos os componentes, né? Ele vai mostrar uma lista dos componentes que serão renderizados em determinada página. Então aqui a gente vai começar com o objeto, né, do JSON. O nome do componente, que no nosso caso vai ser vertical cards, tá? Que serão cards verticais. Ele vai ser um vetor, tá? Vai ser um array, porque a gente vai ter vários cards no caso. Aqui na verdade a gente vai ter um só, mas no nosso caso a gente pode criar vários cards aqui para testar diferentes tamanhos de texto, etc, para ver se o nosso componente está se comportando corretamente, tá? Então aqui nós vamos criar um objeto, tá? Com a prop title, que seria o título do card, né? Onde o título vai ser vertical card. O content será o conteúdo de texto dele, tá? Então eu tenho um lorem y salvo aqui, que eu vou utilizar, tá? Vocês podem utilizar qualquer texto, vocês podem usar um gerador de lorem y, tá? Que é super simples de utilizar. Então vocês podem até preferir, por vir aqui, ó, no gerador de lorem y, vir aqui, ó, generate lorem y, ele vai gerar aqui para vocês, vocês copiam. Eu vou copiar só esse primeiro parágrafo, tá? Vou colar ele aqui. E é isso, tá? Aqui no final, não esquece de colocar uma vírgula para não dar problema no JSON, tá? Porque a gente vai ter que colocar coisa aqui embaixo dele. Beleza. Aqui então, nós vamos colocar, no caso, o restante do conteúdo, tá? Que vai ser uma image, tá? Onde image é um objeto. E nesse objeto tem o URL, tá? Que é o URL da imagem. Onde eu vou utilizar uma imagem aqui do Unsplash, tá? Vocês podem até utilizar essa mesma imagem. Vocês podem procurar lá no Unsplash para utilizar. É super simples, tá? A gente pode vir aqui, ó, procurar por Unsplash, já tá aqui, tá? Acessar qualquer imagem, entrar no console. Na verdade nem precisa entrar no console, só clica com o botão direito aqui, ó, e vem em Copy Image Address. Aí cola aqui, ó, pronto, é o endereço da imagem, né? E a gente pode utilizar esse link copiado para poder utilizar aqui no lugar da nossa URL, né? Eu vou até colocar aqui. Ok? Então, vamos continuar aqui. Eu vou colocar um alt aqui,
tem que colocar uma vírgula aqui no final, onde out vai ser o texto alternativo dessa imagem, caso a gente não consiga renderizar ela, tá? Onde esse texto alternativo vai ser o que a imagem tem. Ela é basicamente uma imagem de um escritório, então eu vou colocar uma sala de estar, pode ser também. Então eu vou colocar imagem de uma sala de estar, tá? Pode ser assim, ok? E também, logo aqui abaixo do image, a gente vai colocar um publish date, que vai ser 05 de mar.2022, tá? Foi o dia que eu comecei a escrever esse roteiro. Então, o objetivo disso aqui vai ser registrar a simulação de um card, né? E todas essas informações a gente vai melhorando com o tempo, tá? Por exemplo, a publish date, ela tá vindo como uma string a ser exibida, né? Mas nós vamos utilizar tecnologias para comunicar datas, né? Dados de datas, tipo um timestamp, ou outras soluções capazes de simular datas, né? E a gente vai poder fazer toda essa adaptação no front-end mais à frente também. Como o foco aqui é o Chakra, eu deixei o mais simples possível. Esses pequenos ajustes, como até a substituição completa do uso do JSON, nós vamos fazer mais à frente, tá? Tendo o conteúdo aqui do JSON pronto, nós vamos começar criando a estrutura HTML do componente, né? Com HTML eu quero dizer, na verdade, a escolha de tags, né? Então, ao invés de a gente fazer qualquer coisa de estilo, primeiro nós vamos colocar a estrutura de tags que a gente vai utilizar, né? Dizer HTML é muito forte agora, porque, bom, apesar de a gente utilizar JSX, e até ser errado falar HTML nesse caso, nós vamos criar, no caso, com componentes do Chakra, tá? Então não vai ser tags HTML, vai ser tags do Chakra, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer com estrutura, né? Então, ao invés de colocar qualquer estilo, qualquer conteúdo importante, nós vamos só estruturar como ele vai ser, beleza? Então aqui nós vamos criar um novo arquivo, que vai ser uma pasta também, uma pasta card, tá? Onde eu vou colocar verticalcard.tsx, tá? Então dentro dessa pasta card nós temos o nosso card vertical. Por que essa estrutura, né? Commons seriam os componentes comuns, né, utilizados em diversos lugares, como header. E os cards, por exemplo, a gente não vai ter só um card, a gente vai ter o card normal que eu quero dizer é o card convencional, que não é vertical, né? É a imagem em cima e o conteúdo embaixo. Então, nós teremos diversos cards e a gente vai ter tudo na pasta card, né? E a gente vai melhorando essa estrutura com o tempo também, tá? Aqui, nós vamos fazer um export function vertical card, tá? E aqui nessa function, nós vamos simplesmente fazer um return super simples, tá? O return dela vai ser um flex, tá? Que é um componente que a gente já viu e vamos utilizar muito flex, tá? Do Chakra. E depois do flex, a gente vai utilizar uma image também do Chakra, que a gente já utilizou, tá? No caso dessa image, eu só vou colocar aqui um source e um out, para não esquecer de incluir depois, tá? E aqui nós vamos utilizar um componente novo do Chakra, que é o VStack, tá? Então, o VStack, na verdade, ele não é um componente só, tá? O VStack, ele é uma alternativa ao stack, né? Onde o stack, ele seria uma lista, uma pilha, digamos assim, de itens, né? Então, o uso do stack é importante para que a gente consiga colocar espaçamento entre os componentes, tá? Isso a gente pode fazer de diversas maneiras, como a gente já fez no header com o gap do flex, né? Mas a gente vai utilizar o stack aqui para eu introduzir esse novo componente para vocês, né? Então existe o stack, que é um componente base, que a gente pode colocar a direção dele, tá? Que seria a direção column ou raw, né? E aqui é importante nesse quesito aqui que, por exemplo, se em um momento a gente quer uma stack que seja vertical ou horizontal, né, a gente pode fazer essa responsividade dependendo do tamanho do dispositivo, utilizando o próprio Chakra, né? Mas se nós temos certeza de qual será a orientação dos itens ali, a gente pode optar pelo HStack ou VStack, né? A diferença deles, o HStack é o stack horizontal, ou seja, a direction dele vai ser sempre row, né? E o VStack vai ser na vertical, onde a direction dele vai ser sempre column, né? Então aqui no caso do VStack, a gente quer que ele seja em coluna, tá? Onde a gente vai exibir um text, tá? Que vai ser um texto de teste, tá? Eu vou colocar aqui teste, o conteúdo dele por enquanto. Deixa eu importar lá do Chakra. Vou colocar aqui um heading, que vai ser o título do card, né? Aqui no heading eu também vou colocar teste. E no text, logo aqui abaixo que vai ser do conteúdo, eu vou colocar teste também, tá? Então só para dizer aqui, é data,
e a data é onde vai ficar a data de publicação do artigo, ou do card, né? Porque é um blog, então a gente terá uma homepage com diversos cards para cada artigo do blog. E aqui vai ter a data de publicação daquele artigo. No heading vai ser o título do artigo e o text vai ser o conteúdo, tá? Então, salvando isso aqui, deixa eu iniciar aqui como desenvolvimento. Opa, acabei não colocando aqui junto. Ele tá funcionando, tá sem problemas aqui, mas nós não colocamos ele para ser renderizado, né? Então, basicamente o que eu vou fazer, vai vir aqui, e pra gente visualizar que ele tá funcionando, eu vou só colocar ele lá no nosso app, tá? Então aqui no app, eu vou vir aqui. Logo abaixo do header, eu vou colocar um componente de center do Chakra, que ele é basicamente um componente que vai centralizar os itens, né? E aqui eu quero centralizar o vertical card, tá? Opa, deixa eu importar ele aqui, beleza? Vamos visualizar aqui, ó. Pronto, ele já tá com o nosso conteúdo e ele tá apenas centralizado aqui, tá? Porque a gente não colocou nada demais, beleza? Então agora nós vamos começar consumindo o conteúdo do nosso JSON, tá? Para realizar isso, nós precisamos fazer isso em 2 passos, no caso. Nós precisamos atualizar o nosso componente vertical card para que ele possa receber props externas, então ele não vai exibir textos estáticos. Isso a gente já fez diversas vezes e até por isso eu vou passar super rápido nessa parte, tá? Nós já temos vídeos aqui no canal onde eu mostro isso, principalmente na playlist do React para iniciantes, tá? Da teoria de como criar componentes dessa forma, tá? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui é receber as props do vertical card, tá? Então aqui eu vou ter uma interface, que vai ser tudo que ele vai receber, tá? Como vertical card props. E nessa interface, eu vou receber um title, que vai ser uma string. Opa, title que vai ser uma string, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, um objeto, tá? Do tipo vertical card props. Vertical card props, tá? Para que o nosso objeto de props aqui, desestruturado, tenha essas propriedades aqui da nossa interface, tá? Eu vou utilizar aqui o content, que vai ser uma string também, e o publish date, que será uma string por enquanto, tá? E também eu vou colocar aqui uma image, que vai ser um objeto, com URL, que é uma string, e out, que é uma string, tá? Ok. Aqui a gente vai desestruturar, então, que a gente vai receber o image, o title, o content e o publish date. Publish date, ok? Beleza. Agora vamos atualizar aqui para utilizar esses itens. Aqui na source da image, nós vamos utilizar image.url. Aqui no out, a gente vai utilizar o image.out, tá? No text, a gente vai utilizar publish date, porque aqui é o lugar da data, né? Aqui, nós vamos utilizar o title e aqui o content, tá? Beleza. Já estamos utilizando as variáveis que a gente recebe como prop. Agora, ele vai alertar aqui no app que a gente não está passando essa prop, né? Porém, para passar essa prop, como ela está disponível aqui no nosso JSON, nós precisamos fazer um esquema um pouco provisório, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, no nosso app, que eu vou fazer um import do vertical cards, desestruturando, né? Porque a gente tem um objeto no JSON e eu quero desestruturar e obter apenas o item vertical cards, que vai ser todo esse array aqui, tá? Vertical cards from .components mock JSON, tá? Ele já vem todo tipado, os JSONs vêm tipados porque eles têm a tipagem intrínseca a eles, né? Eles sabem que aqui ele está recebendo conteúdo de string, eles sabem que aqui ele está recebendo conteúdo de array, aqui ele sabe que está recebendo um objeto e também todo o conteúdo dentro desse objeto, né? Então aqui, o que nós vamos fazer basicamente deixa eu recortar o vertical card daqui, tá? A gente vai fazer um map no vetor que a gente importou do JSON, tá? Então, nós vamos fazer um vertical cards.map, tá? Aqui a gente vai fazer uma function, e a gente vai colocar esses parênteses aqui para fazer o retorno já dela, tá? Nessa function a gente vai receber cada vertical card, que vai ser cada objeto, ou seja, a gente vai receber esse aqui, que é o único objeto que a gente tem. Se a gente tiver mais, isso aqui já vai funcionar, então é para isso que serve isso, né? Para que a gente não tenha que ficar adicionando manualmente aqui toda hora. Só atualiza o JSON e aqui o nosso código vai funcionar tranquilamente, tá? Aqui eu vou colar o vertical card, que eu recortei. Eu vou colocar uma key para ele, onde aqui vai ser o vertical card.title, tá? Deixa eu salvar aqui. Ele também está pedindo as outras props, que é o title, vertical card.title. O content seria o vertical card.content,
salvando aqui para quebrar linha. Vou colocar aqui a image, que vai ser o vertical card.image. E aqui o publish date, que vai ser vertical card.publish date, tá? Beleza, recebemos isso, tá? Só que, caras, nós temos um problema nessa estruturação aqui, né? O que acontece? Num componente onde a gente tem muitos componentes a serem utilizados, a gente precisa sempre passar as props para eles, ter essa declaração de cada componente aqui facilita muito o desenvolvimento do componente em si, né? Porém, nós ficamos com muita linha de código aqui, tá? Uma linha de código que não é tão necessária, tá? Por quê? Porque assim a gente está obtendo um conteúdo, tá adicionando linhas de código que a gente poderia poupar, deixando a responsabilidade de entender cada partezinha que esse vertical card deve receber lá para o próprio componente, tá? Eu fiz dessa forma aqui para vocês verem como a gente já fez antes, né? Então o que nós vamos fazer? Aqui eu vou passar somente uma prop, que vai ser o card, e ele será o vertical card, tá? Eu vou utilizar o key como vertical card.title ainda, porque a gente precisa dessa key, né? Então eu vou utilizar como key o title, né? Para o React não se perder na renderização de diversos componentes através do map, tá? Aqui ele vai continuar alertando, mas a gente tem que atualizar aqui nesse carinha, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou recortar tudo isso aqui. Eu vou dizer que o vertical card props vai ter um card, e esse card vai ser um objeto contendo todas as informações que a gente colocou antes, tá? Então agora, a gente não espera receber cada uma delas separadas. A gente espera receber somente um card, né? Então eu vou recortar isso aqui, vou receber esse card, e aqui dentro eu vou fazer um const, e aqui será a desestruturação desse cara, tá? Então tudo que eu vou desestruturar aqui dentro virá do card, e todas as coisas que eu vou desestruturar é esse conteúdo aqui que eu recortei, tá? Então, dessa forma, o nosso código aqui do app.tsx, ele ficou mais limpo, tá? Ele tá dizendo aqui que tá tendo problema. Publish dates missing in type. Sim, porque eu tô recebendo ele como publish underline date, né? Ok. Isso acontece porque eu escrevi diferente aqui no nosso mock, né? E em outros casos, em aplicações mais completas, a gente teria uma normalização desses dados, conteúdo que a gente vai tratar aqui ainda, tá? Então, o que ele espera receber é um publish date em camel case e eu tô passando aqui em snake case, né? Então eu posso resolver isso de duas formas, tá? A mais fácil vai ser atualizar o JSON e pronto, tá? Atualizando o JSON, ele vai conversar publish date da mesma forma que o componente precisa receber, tá? Quando a gente for substituir o JSON, nós provavelmente não vamos utilizar a mesma case, né? A mesma sintaxe lá na tecnologia que vamos utilizar. Especialmente para poder introduzir para vocês esse conhecimento de normalização, tá? Para fazer comunicar dois dados da maneira como a API manda e a maneira como o front quer receber, tá? Então, após fazer isso aqui, a gente já tem a mesma funcionalidade, tá tudo funcionando aqui, ó. Só que não tá estilizado, né? Então a gente finalizou a estrutura desse componente. Então, nós vamos utilizar agora umas props do Chakra UI, tá? Para estilizar esse nosso componente, para organizar toda aquela bagunça ali, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar algumas props aqui dos componentes, tá? E, caras, será super simples fazer isso, tá? Bom, aqui no Flex, a gente vai começar com ele, tá? Colocando uma max width. Tudo isso eu tô seguindo a partir do Figma, que eu vou disponibilizar na descrição para vocês, tá? Se vocês quiserem conferir lá no Figma, podem observar que lá tem todo o conteúdo que vocês precisam, que eu estou apenas utilizando aqui, tá? Essa é uma das facilidades do mundo dev quando a gente já tem um design pronto, né? Então, como eu mesmo tive que fazer o design, não muda muita coisa. Mas geralmente no mundo do mercado, assim, profissional, nós temos pessoas responsáveis por fazer o design, né? E outras pessoas, no caso nós, devs front-ends, responsáveis para construir a interface, né? Consumindo do design. Cada um especializado em uma coisa, sendo o designer a pessoa mais especializada e propícia para criar uma página, sabendo de todas as regras de estilização, de borda, todos os padrões do projeto, né? E o dev, claro, para conseguir transformar um desenho feito por um profissional já em código e fazer todo ele funcionar, né? Toda a funcionalidade, consumir de APIs, comunicar com APIs, inclusive, né? Então, todo esse fluxo aí é extremamente válido e por isso que o mercado precisa de diversos profissionais de diversas áreas, né? Então, eu sei que a max width desse flex será de 850 pixels, tá?
A max height dele, ou seja, a altura máxima que ele vai ter, será de 400 pixels. E aqui eu estou utilizando a versão abreviada dessas props, né? Mas eu posso colocar ela extensa, não tem problema algum, tá? Border Radius, no caso, eu vou colocar como 8 pixels, porque eu quero que ele tenha uma borda em todos os cantos desse card, né? E a background color dele, como BG color, será uma cor padrão do Chakra também, que é o gray.100, tá? Salvando isso, nós já podemos visualizar aqui que o nosso componente está se comportando mais ou menos como esperado, tá? Porque a gente está deixando toda a liberdade que a imagem tem e o texto, bom, ele faz o que ele pode, né? Então nós vamos configurar essa parte agora da imagem, tá? Para a imagem, no caso, eu sempre coloco as estilizações depois das props funcionais, né? Então eu costumo deixar o source out aqui e eu coloco as estilizações após, tá? Nesse caso eu vou colocar uma max width para essa imagem de 400 pixels, tá? Eu vou colocar um max height de 400 pixels para ela também. E eu vou colocar um object fit, que é o próprio do CSS, né, para encaixar a imagem. Da maneira como ela vai se comportar quando ela tiver que se encaixar no espaço delimitado, nós vamos colocar cover, né, que vai ser para ela se centralizar o máximo que puder, né, de uma maneira que ela vai mostrar menos conteúdo da imagem, dependendo da resolução dela, mas ela não vai esticar, não vai deformar a imagem, certo? E eu quero que esse componente tenha um border left radius, ou seja, o border left radius ele compensa o border top e o border bottom do lado left, que é o lado esquerdo, né? Então ele coloca a borda do lado esquerdo, em cima e embaixo do nosso componente, tá? Vou colocar um border left radius de 8 pixels, tá? Por quê? Para ele colocar essa bordinha aqui, ó, que a gente quer que o nosso card tenha, tá? O card em si, ele já tem essa borda e ela funciona super bem aqui no caso do texto, tá? Mas da imagem, se eu não colocar essa prop aqui, o nosso componente ele vai continuar com as bordas aqui no card, mas a imagem não vai respeitar isso, né? Então a gente precisa dessa prop aqui, beleza? Bom, a nossa image está tops, né? Ela está super bem controlada agora, está exibindo a imagem de maneira cortada, mas ainda assim a gente consegue visualizar, ela não está deformada nem nada, né? E toda a responsabilidade para se encaixar nos padrões de código se torna para o time que cadastra todo esse conteúdo aqui, né? Então, no caso, nós fizemos da maneira mais responsiva para atender o melhor tipo de imagem, né? Então, no nosso caso desse card aqui, nós teremos umas imagens mais quadradas, né? A nossa imagem, ela é quadrada, 400 por 400. Então, o essencial, né? O mais recomendado é o cadastro de imagens nessa resolução. Caso não seja cadastrado, nós vamos fazer o Object Fit Cover para poder atender melhor as expectativas desse componente aqui, né? Então, vamos começar com a estilização da nossa VStack, que é a stack que contém todos esses conteúdos aqui, né? No caso da VStack, a gente vai colocar ela aqui com um P de padding de 16 pixels, tá? Um spacing entre o conteúdo dela, que será de 16 pixels também, entre cada conteúdo. Um align flex start, tá? Para ele começar aqui no flex start, senão ele vai tentar respeitar as propriedades do center, que é o componente pai dele, e centralizar isso, tá? Opa! Então deixamos o align flex start para o texto começar todo à esquerda. Uma max width dele de 350 pixels, tá? Uma min width, uma largura mínima de 200 pixels, então ele vai variar entre 200 e 350. E uma height de 400 pixels, tá? Então é isto, tá? Para o nosso vertical card. Ele está limitado a 400 pixels aqui, mas o nosso texto ele acaba indo porque a gente ainda não configurou o que ele vai fazer caso ele precise de mais espaço que o componente pai oferece, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos estilizar, no caso, o heading agora, tá? O text nós vamos deixar um pouco de lado porque nós vamos precisar fazer algumas alterações no tema do Chakra, tá? Então no heading a gente vai ter um size large e no text a gente vai ter um overflow Y de alto, que quando ele tiver um overflow no eixo Y, será automaticamente colocado uma scroll bar, tá? Então dessa forma aqui a gente já tem o nosso componente mais ou menos pronto, tá? Nós vamos fazer algumas alterações de estilo para melhorar a nossa data e a scroll bar, tá? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer é vir aqui no theme.ts, tá?
onde nós vamos criar uma variant, né, que seria uma variante, tá? O componente text, dentre todas as propriedades CSS que ele pode receber uma que seriam as variants também, tá? Essas variants, no caso do text, porque ele não vem com nenhuma pré-configurada, são variantes configuradas na extensão do tema, tá? Então nós vamos criar uma variant aqui, para que a gente não tenha aqui em todo o componente que a gente identificar que é de data, né? A gente tem que vir e colocar todos os estilos iguais em todos os textos, né? Então se a gente identifica que esse componente pode ser utilizado diversas vezes, nós vamos criar uma variante para ele, né? Uma variant, para poder ter esses estilos pré-prontos lá e não se preocupar com isso mais à frente, né? Então aqui no caso, nós vamos modificar o nosso custom theme, tá? Para ele ter aqui components, tá? Nós vamos utilizar os components. E dentro desses components nós temos o text, que é o componente que a gente quer tratar agora, tá? O text ele é um objeto, e aqui nesse objeto a gente quer adicionar nas variants dele uma variante nova, tá? O nome dessa variante será subtitle, tá? E dentro aqui nós podemos colocar qualquer próprio CSS que a gente quiser para esse componente, tá? Aqui eu vou colocar color, onde a color vai ser a gray.500. O font weight dele será semi-bold, tá? E o font size será de 14 pixels, tá? Então nesse caso aqui eu não fiz um date, não é só para datas, é para todas as situações onde eu tiver uma subtitle, tá? Então a gente vai utilizar bastante essa variant daqui para frente no projeto, tá? Tudo isso que nós fizemos aqui no Custom Theme tá lá na documentação do Chakra, tá? Então nós temos aqui toda uma seção aqui de Customize Theme, né? Com Theme Extensions, onde a gente pode fazer diversas coisas aqui, tá? Uma delas, no caso, foi a de poder estender o tema e criar uma variante, tá? Então a gente criou essa variante aqui e o nosso componente agora pode utilizar. Então aqui no text o que a gente vai colocar é o variant como subtitle, tá? E se eu vir aqui no nosso site, ele já alterou e colocou a estilização, né? Ele tá em bold, tá com font weight de 14 pixels e a cor gray 500, tá? Então conseguimos estilizar esse carinha aqui. Viu só que da hora? Então agora nós vamos trabalhar um pouco com a responsividade no Chakra UI, tá? Então é possível de uma maneira muito simples utilizar breakpoints, né? Para poder fazer essa responsividade, né? Como eu mostrei antes para vocês lá na documentação do Stack, onde ele estava utilizando uma sintaxe de array um pouco diferente, né? Nós vamos fazer tudo isso agora para entender um pouco de como funciona a responsividade do Chakra, tá? Os breakpoints do Chakra, entretanto, eles são manuais, né? A gente pode vir aqui no tema e estender ele e criar breakpoints nossos, né? A partir das dimensões de tela do dispositivo do usuário para poder alterar na estilização aqui. Ou a gente pode utilizar os padrões, tá? Os padrões já vêm configurados, a gente não precisa fazer nada. E eu vou utilizar esses porque é a convenção. Então, vamos começar aqui, tá? Fazendo a responsividade desse componente do card, onde aqui na max width nós vamos começar colocando uma max width dependendo do tamanho do dispositivo do usuário, tá? Então para começar, como eu não quero refatorar muito, eu vou colocar um objeto ao redor aqui, então colocar as chaves no VS Code pode, eu tenho selecionado aqui, eu coloco chaves e ele coloca ao redor do que eu tenho selecionado. Eu vou colocar também os colchetes de array, tá? Então ele funciona assim super bem. E o que eu quero ter aqui, tá? Eu quero ter mais uma string aqui, tá? Onde eu quero ter 200 pixels, tá? Opa. E aqui eu quero ter 300 pixels, tá? E o que isso significa? Isso significa que no size small, nos dispositivos small, eu quero ter, no caso aqui, os 200 pixels, tá? Como o tamanho padrão. Então, a width desse componente em dispositivos smalls será de 200 pixels, tá? Para consultar quantos pixels são um dispositivo small, vocês podem conferir na documentação do Chakra também, tá? Ou vocês podem alterar isso, como eu falei, estendendo o tema. Em dispositivos MD, eu terei 300 pixels. E no restante dos dispositivos, será de 400 pixels, tá? Se eu quiser ter uma responsividade e esse componente ser ainda maior, eu posso colocar aqui 500 pixels, tá? Então aqui em SM vai ser 200 pixels, em MD 300, em LG 400 e em XL, que é extra large, ele terá 500, tá?
Mas, como eu quero, eu vou deixar SM e MD sendo 200 e 300, respectivamente, e 400 pixels para todas as outras, para todos os outros tamanhos, né? Como a imagem é quadrada, eu terei uma max height igual. Então eu vou colar o mesmo código aqui, tá? E também a gente vai fazer uma responsividade da nossa VStack, tá? Onde a height dela vai ser responsiva dependendo do tamanho do dispositivo também, tá? Então aqui no caso, a gente vai ter o mesmo sistema, tá? E eu vou utilizar as medidas SM, MD e as demais também, tá? Onde na SM será 200 pixels e na MD será 300 pixels, tá? Dessa forma aqui. Então agora nós vamos fazer a personalização da nossa scroll bar, tá? Já que a gente fez tudo que o componente podia ter, tá? Até uma pequena responsividade dele aqui, tá? Então ele não é um componente muito bom para se utilizar em mobile, como você pode ver, mas nós vamos criar um outro card mais à frente que vai ser construído com esse objetivo, né? Com o objetivo de ser um card vertical com a imagem em cima e o texto embaixo, tá? Eu escolhi criar dois componentes diferentes por conta que a gente nunca sabe, né? Pode ser que o cara queira, o cliente, no caso, ele queira um dispositivo desse tamanho e não necessariamente um vertical card. Ele queira um card com a imagem em cima e o texto embaixo. Então por isso eu vou criar dois componentes diferentes, tá? Mas dá pra se arriscar e utilizar ele aqui sim, tá? Então, nós vamos personalizar esse scroll bar aqui para finalizar esse componente e deixar esse vídeo prontíssimo com um componente totalmente feito em Chakra, tá? No caso, como a modificação, estilos de scroll bar é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito complicada de se fazer com o Chakra, tá? Porque a gente não tem como fazer de uma maneira responsiva, tá? Eu não tenho como fazer no tema e estender esse tema para que os componentes tenham uma scroll bar personalizada, tá? Mas o que eu posso fazer da maneira mais dinâmica, reaproveitando o código, é vir aqui em Styles, tá? E eu vou criar um arquivo chamado styles.ts, tá? Ou pode ser helpers, enfim, todas as coisas que vocês queiram, tá? Snippets, sei lá. Eu vou colocar como styles mesmo, tá? E aqui, o que eu vou colocar? Eu vou exportar uma constante, tá? Que vai se chamar custom scroll bar, tá? E aqui nesse caso, o que eu terei nessa custom scroll bar? Toda a estilização do nosso scroll bar, tá? Que eu já tenho copiado aqui, pois eu já montei isso anteriormente, né? Então, isso aqui tá respeitando o nosso design do Figma, né? Onde a nossa scroll bar ela terá uma width de 8 pixels, a nossa track, que é a barrinha, né? Ela terá uma width de 6 pixels e um background F1, F1, F1. E no thumb da nossa scroll bar, né? Ela terá um background dessa cor aqui, tá? Um border radius de 24 pixels. E no hover, né, da nossa thumb, onde a track é essa parte aqui de trás e o thumb é isso aqui que eu tô segurando agora, né, no VS Code, ele vai ser, quando a gente fizer o hover nele, ele vai ter um background um pouco mais escuro, tá? Essa identidade visual e cores, no caso, eu tô utilizando do próprio Chakra, tá? Só que eu não tenho como acessar as variáveis do Chakra, de gray, etc, para utilizar as cores aqui, né? Então o que eu posso fazer é colocar elas manualmente, tá? Então, tendo isso aqui pronto, aqui dentro do nosso vertical card, no nosso text, tá? Onde ocorre o overflow alto, eu coloco uma prop de CSS, né? Onde que eu posso escrever todo o objeto CSS e criar o CSS manual desse componente, né? Mas como eu quero ter um código que eu possa reutilizar, eu já deixei ele salvo aqui em Styles e eu vou colocar simplesmente o custom scroll bar aqui, né? E importar ele lá do nosso theme, ok? Então, tendo feito isso, se eu retornar aqui, agora a nossa scroll bar está personalizada de acordo com o nosso design e a gente finalizou o desenvolvimento desse componente. Bom, esse vídeo foi cheio de conteúdo porque foi o primeiro componente um pouco mais complexo que a gente desenvolveu utilizando o Chakra UI, né? Nós teremos mais componentes à frente que eles serão tanto complexos na estilização quanto na funcionalidade, então a gente vai ver como o Chakra se comporta na comunicação e para realizar essas duas coisas em conjunto, né? E por hoje nós desenvolvemos o nosso vertical card com sucesso. No próximo vídeo nós vamos construir o card, que será o horizontal. Bati aqui, desculpa. Que será o card horizontal que a gente já conhece, né? Então nós vamos fazer o desenvolvimento desses componentes no próximo vídeo. Te aguardo por lá também, né? Antes de mais nada, quero pedir que você dê uma olhadinha nas redes sociais, relembrando para quem já não fez, tá? Se quiser eu posto conteúdo interessante por lá também, @uri3l em todas elas.
Checa também nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que está crescendo cada vez mais com pessoas que gostam de ajudar as outras e evoluírem em conjunto. Peço também que avalie esse vídeo, ele foi produzido com muito carinho, principalmente o código, o design e etc. Foi tudo desenvolvido com o maior carinho do mundo, então eu agradeceria se você pudesse avaliar com um gostei, um comentário, um feedback, dessa forma, ou também compartilhando esse conteúdo com algum amigo se você acha que pode ajudá-lo no seu dia a dia também. Muitíssimo obrigado pela presença e até mais, galera. Valeu!